A continuação da aula sobre músculos, né? Hoje, então, a segunda parte da nossa aula, não é? O curso técnico, vamos continuar na composição dos músculos, certo? Então, os músculos eles podem ser classificados de várias formas e funções, quanto à sua situação e quanto ao seu movimento, quanto à sua forma, quanto à sua disposição das fibras e quanto à sua função, anatomia geral, certo? Então, quanto à situação, temos os músculos superficiais ou cutâneos, gente. São músculos que se encontram logo abaixo da pele. Foi o que eu falei para vocês. Onde deve apresentar, no mínimo, uma de suas inserções na camada profunda da pele. Podemos encontrá-los, então, no crânio, nas mãos, na face. Então, esses são os superficiais. Os músculos profundos, então, como eu já falei para vocês, né, sobre a classificação, e quando eles estão ali, as membranas ou as lâminas na região anatômica, sua localização está abaixo da face, e quanto aos movimentos, que devemos ter em mente que, nesta classificação, esses movimentos são provocados pela contração muscular. Temos músculos flexores também, são músculos que permitem o fechamento das articulações. Esses são músculos flexores, eles fazem a flexão, permite o fechamento das nossas articulações, certo? Então aqui está aqui, ó, né, antebraço da mão direita, visto, né, aqui são músculos do antebraço da mão direita, não é? Então aqui tá a questão dos músculos flexores, tendões, ó, enfim, mostra bem aqui, ó, né, músculo flexor profundo dos dedos, não é? Então, músculo flexor longo, então do polegar, então tudo são os músculos flexores que permitem, né, esse fechamento aí das articulações. Músculos extensores, gente. Aí, os músculos extensores são músculos responsáveis pelas aberturas das articulações. Então, os músculos flexores fecham as articulações, os músculos extensores abrem as articulações, certo? Aí dá um exemplo aqui, ó, de músculo do dedo mínimo, certo? Aqui são na mão, no braço, não é? Antebraço. Músculos roteadores são músculos que agem para estabilizar as articulações. Então, músculos roteadores, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui serve para estabilizar, para que não gire as nossas, senão se nosso braço não tivesse músculos roteadores, nosso joelho, geralmente ele giraria, não é? Então eles estabilizam as articulações também, não é, do nosso corpo. Isso são os músculos roteadores, eles permitem fazer essa rotação e estabilizam, não é? Músculos abdutores também, são esses grupos de músculos auxiliam no afastamento das articulações, né? Esse músculo abdutor aqui, ó, escapular, dá afastamento aqui, ó, das articulações. Músculos adutores, geralmente, auxiliam na aproximação da articulação do plano medial, ele auxilia nessa aproximação aqui, ó, né, da articulação para o plano medial, então ele traz a articulação até o plano medial. Então esse é um músculo adutor, isso é um músculo abdutor. Quanto à forma do ventre, se classifica em músculo longo, então aqui está o músculo longo, conforme eu falei para vocês, do bíceps braquial, o comprimento predomina sobre a largura, né, e está mais ou menos constante em todo o músculo. Então, o músculo largo, o músculo curto, foi conforme eu falei para vocês, ó. Dá o exemplo aqui de um músculo largo, são músculos subescapulares aqui da escápula, ó, músculo do diafragma, né, começa na escápula, vai para o diafragma, são músculos largos, ó, o tamanho do músculo do diafragma. Músculos curtos, ó, 1, 2, 3, 4, são músculos aqui na região da mão, que são músculos curtos.
Quanto à disposição da fibra, existe a fibra transverso, reto, né? Então, músculo agonista, músculo antagonistas, sinergista. Então, encontra-se essas fibras aqui, ó, transverso, encontra-se bem perpendicular à linha média, e podemos citar como exemplo transverso do músculo abdominal. O reto apresenta-se paralelo à linha média, podemos citar como exemplo o músculo reto abdominal, e o oblíquo apresenta-se diagonal, né, em linha média. Esse músculo tem oblíquo externo. Então, a função, né, de realizar esses movimentos. Enfim, principais músculos da cabeça. Vamos começar a falar um pouco dos principais músculos, né? Devido às suas ações, o músculo da face são referidos também como músculos de expressão facial. Então, o músculo da face, eles dão a expressão facial. Se você está triste, se você está feliz, tudo. Isso, quem faz essa expressão facial são os músculos da face, né? Então, ele tem origem no crânio, inicia na face superior da face. A maioria desses músculos insere-se na pele, tá, gente? Ele não tem tendões, eles estão inseridos na pele, né? E como se fosse uma articulação. O músculo do pescoço também são descritos músculos que estes se apresentam dialogicamente através de margem lateral do pescoço, né? Desde o processo mastoide, ossos temporais, até o osso externo da clavícula. Então aqui depois eu vou mostrar melhor o osso do pescoço, mas aqui estão os ossos, músculos da face que dão essa expressão facial. As mulheres se preocupam muito. Eu pus essa figura aqui, ó, né, com esse músculo aqui orbital da pálpebra. Então ele é orbicular dos olhos, esse músculo que as mulheres, ó, essa figura aqui representa um dos milhares de problemas que as mulheres se enxergam, então principalmente nessa região, onde vão aparecendo as expressões chamadas rugas nas mulheres, não é? Pálpebra caindo, geralmente. Então a mulher, ela conforme vai perdendo o tônus, a força muscular, ela vai tentando recuperar isso através de um produto chamado Botox, né? Então o Botox ele serve para quê? Para melhorar essas expressões, tirar a ruga, faz cirurgia para erguer a pálpebra, enfim. Mas aqui, ó, é nessa região do músculo, né, que vai perdendo a sua força conforme vai se passando o tempo. Na região da boca também, aqui o bigode, né, da mulher também, ela faz também um preenchimento nessa região dessa toxina botulínica para melhorar as expressões, para que a cara fique mais esticada, não é? Nossas alunas aí que geralmente a idade está chegando e muitas vezes vai querer que as expressões faciais, os músculos não apareçam tanto, essas expressões, então elas começam a utilizar vários produtos para melhorar isso aí. Mas aqui, ó, então, quando ela aplica o Botox, né, aparecem as temidas rugas, então ela tenta melhorar essa questão, certo? Então, geralmente, está aqui no bucinador, no zigomático maior e menor, então risório, né? Esse aqui é o músculo risório, é o músculo que contrai e relaxa para que a gente sorria, não é? E o plástima, então o orbicular da boca, então toda essa questão aqui dos músculos da face, levantador do ângulo da boca. Principais músculos do pescoço também, foi conforme eu falei, músculo aqui que estão ligados ao crânio, ó, vocês podem ver para vocês verem, ó. Então a clavícula também, músculo do trapézio, principalmente esse músculo aqui atrás,
que dói, que quando a gente concentra o estresse, concentra tudo nesse músculo aqui do trapézio, que fica tão doído, que tem que ser feita uma massagem para estar relaxando esse músculo, é um músculo grande geralmente, certo? Então aqui são músculos do pescoço, principais, né? Então pode ver que são formados por vários músculos. Coluna vertebral também, então abordamos aí neste item as principais e mais superficiais músculos do tronco. São músculos esses que fazem parte do dorso da coluna vertebral, aqui da região torácica, não é? Da parede do abdômen. Sabemos que o músculo do tronco tem ações variadas e depende da sua localização. Então você tem uma coluna vertebral e os músculos, não é? Aqui são longuíssimos aqui do pescoço, aqui é um músculo grande, certo? Ligamento na nuca, espinhal torácico. Então, alguns músculos da coluna vertebral, que é importante. Crista ilíaca. Músculos aqui, iliocostal, lombar, torácico e cervical. Origina-se aqui ó, o músculo na crista do sacro, geralmente, que é um processo espinhoso das vértebras lombares inferiores na crista. Tem a função de estender a coluna, esses músculos. Literalmente ele estende esse músculo iliocostal, lombar, torácico e cervical. Ó, ele serve para estender a coluna vertebral. Aqui estão alguns principais músculos também, certo? Essa aqui é a função do músculo, ó, é estabilizar e estender a coluna vertebral. Então, o músculo escaleno, ele flexiona o pescoço e auxilia também na rotação. Além desse músculo multífido ele estabilizar, ele também, o escaleno, tem a função aí da rotação do pescoço. Então está no músculo escaleno. Estou citando os principais músculos, né, e as funções, mas eu não vou falar todos os nomes dos músculos, que são 650 músculos que nós temos, então tem que ter várias aulas para estar abordando cada músculo, né, mas só os principais. Músculo do peitoral maior aqui, gente, origina-se na metade medial aqui da clavícula, ó, né, e superfície exterior, anterior do externo, e o músculo ele vai para todo o abdômen, né? É um músculo grande, isso aqui é o peitoral maior, ó, o tamanho desse músculo aqui, ó, certo? Tem a função de adução, rotação e flexão do húmero e do ombro. Então todo esse músculo faz a rotação, ó, do húmero, do ombro, esse músculo aqui, ó, né? Então ele faz essa rotação também. Então tem o subclávio, o nervo, ali o peitoral maior, o peitoral menor, geralmente. Músculo do peitoral menor também, aqui ó, origina-se na superfície anterior, da terceira à quarta e quinta costela. A função do peitoral menor é baixar a ponta do ombro e prostração. Ato de puxar parte do corpo para frente da escápula. Fazer isso aqui, ó, certo? Então, músculo do diafragma tem a função principal, é a inspiratória, para expandir o pulmão. Então, essa é a função principal do músculo, né? Essa pressão interna da caixa torácica. Ele faz essa estabilização da coluna vertebral também, não é? E a expulsão do vômito, parto, micção, tudo, defecação, tudo tem função no músculo diafragma também. Ele lembra que eu falei para vocês que ele é um músculo largo, olha o tamanho do músculo do diafragma aqui, gente, ó. Esse aqui é o coração que está bem em cima do diafragma. Pericárdio, ó, diafragma, pericárdio, coração, nervos, aqui, ó. Então tá bem em cima do músculo do diafragma.
Músculos intercostais também, eu coloquei aqui, origina-se na margem inferior das costelas e cartilagens, tem a função de puxar as costelas, auxilia, esses músculos intercostais auxiliam na respiração, é por isso que quando você tem uma grande dor muscular, você também tem dificuldade de respirar quando você tem algum problema. Músculos intercostais internos também, a função de auxilia também na respiração, os internos e transversos. Ó. Principais músculos dos membros superiores, aqui ó, braços, aqui ó. Vejamos a relação dos principais músculos dos membros superiores, encontrados na escápula e o esqueleto axial. Então, nós temos aqui tubérculo menor do húmero, músculo peitoral maior, cabeça longa do músculo do bíceps. Então, esses aqui são os principais músculos dessa região aqui dos membros superiores, tá, gente? Músculo braquiorradial, então tá aqui, ó, esse aqui é o rádio, esse é a una, o osso, lembra? Então tá aqui o músculo braquiorradial, né? Então, esses aqui são os principais músculos dos membros superiores, né? Então, também podemos falar ali do ombro, falando de membros superiores, ombro, trapézio, certo, gente? Esse aqui é o músculo do trapézio, ó, esse músculo aqui, ó, que a gente pode estar vendo, certo? Músculo do trapézio, que é um dos principais músculos também. A função é levantar a escápula, certo? Então, o húmero também faz essa função aqui de rotação. Músculos deltoides também, a gente pode ver aqui no trapézio, conforme eu falei para você aqui, ó, a espinha da escápula, acrômios na clavícula. Então, esse aqui é um grande músculo do trapézio, certo? Que são músculos que têm a função, músculo deltoide, como a função de abduzir o braço além de 15 graus, determinado pela supraespinhal, certo? Então, ele levanta o braço ali também, mais de 15 graus, auxilia na flexão do braço, né, na extensão. Então, esse grande músculo do trapézio. Região escapular também. Então, a questão da região, aqui nós estamos falando de membros superiores, dos braços. Ó. Tem a função de abduzir o braço, fazer essa discreta rotação lateral. Ó. Então, aqui alguns músculos também, né, que fazem. Então, músculo redondo maior, músculo redondo menor, músculo infraespinhal, supraespinhal, certo? Septo muscular. Então, isso aqui são alguns músculos. E o braço e antebraço e músculos da mão também. Então, escápula, ombro, braço, antebraço, músculos todos formados aí, ó. Então, isso aqui é uma vista anterior, não é? É o músculo braquiorradial, esse músculo aqui, ó, e uma vista posterior, certo? Dessa forma aqui, ó. Então, temos aí extensor da una do carpo, nós temos o músculo extensor do dedo mínimo, extensor dos dedos aqui, músculo, né? Então, alguns principais músculos também do membros superiores. Principais músculos dos membros inferiores também, né? Qual que é a principal função? Né? Rotação dos principais músculos, a relação dos principais músculos do membro. Quadril, ele dá a projeção óssea do fêmur, conhecida como o trocânter maior. Temos o músculo do glúteo máximo, que fica no bumbum, né? Origina-se na região glútea, certo? E tem a função de estender e rodar literalmente a coxa, certo? Então, eles são bem volumosos, geralmente, esses músculos dos membros inferiores são mais poderosos. Então, eles são divididos em 4 segmentos: quadril,
coxa, perna e pé, tá bom? Os músculos do membros inferiores, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui está o glúteo médio, glúteo máximo, inserção do glúteo máximo, certo? Inserção das fibras. Então o glúteo aqui, ó, tá vendo? Essa região que vocês vão fazer as injeções, geralmente, no músculo do deltoide, para vocês técnicos, é um músculo que um pouco menor, né? Menos resistente, mas é um músculo grande. Então ele aguenta mais ou menos 3 até 3 ml, né, numa injeção, geralmente é o indicado. E o glúteo, como é o músculo, olha o tamanho do músculo do glúteo, né, o glúteo máximo aqui, ó. Então é um músculo grande e que ele aguenta, geralmente você pode inserir até 5 ml numa injeção, tá bom? Que não tem problema, no glúteo máximo, né, e ele consegue absorver todo esse líquido da injeção. Por quê, professor? Olha aí, ó. Então, uma dica. Vai fazer injeção, bezetacil, tem 5 ml, tenha mais de 4 a 5 ml, usa o glúteo, gente. Olha o tamanho do músculo do glúteo, né, para estar absorvendo. Não se faz injeção de 5 ml aqui no deltoide, porque é um músculo menor e ele não consegue absorver todo esse líquido. Então, é por isso, anatomicamente, que nós utilizamos o glúteo, certo? Porque o músculo é muito maior, a absorção é muito maior para fazer uma injeção. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Então aqui está o glúteo médio, o glúteo mínimo, certo? Então aqui mostra aí a questão do glúteo, certo? Então do músculo. Esse é o chamado quadrado femoral aqui, ó, né? Formado por esses músculos aqui, gente. Então a coxa, geralmente, origina-se na porção anterior da coxa. A função é tracionar, né, a fáscia lata, auxilia na flexão. Então temos o músculo da coxa, o músculo do quadríceps femoral, formado... Quadríceps femoral é o músculo aqui, ó, da nossa coxa, parte anterior da coxa, certo? Da frente aqui, que a gente pode ver. Esse músculo é formado por... São 4 músculos, o quadríceps femoral. É o reto anterior, é o vasto lateral, certo? Do fêmur, é o vasto medial e o vasto intermédio. Então ele tem a função de 4 músculos, fazem a extensão da perna quanto ao reto. Ainda participa da flexão da coxa aqui, ó. Essa flexão da coxa é feita no quadríceps femoral. Esse é o quadríceps femoral, ó. Os 4 músculos que formam a nossa coxa. Que é o maior, tá no fêmur, que é o maior osso, né, do nosso organismo. Então, a coxa é uma parte abaixo da virilha e acima do joelho, onde está localizado o fêmur, que é o maior osso, certo? Músculos da perna e do pé, nós temos da coxa, da perna e do pé, certo? Então, também aqui estão presentes. Então, aqui nós temos a tíbia e a fíbula, que são 2 ossos que os músculos estão interligados a esses 2 ossos, certo? Então, músculo fibular longo, ó, tibial, então tudo isso estão ligados aos 2 ossos. É esses ossos aqui da perna, abaixo do joelho. E os músculos do pé também, não é? Maléolo lateral, enfim, extensor longo dos dedos, aquilo que eu falei, que são os músculos curtos, não é? Aqui também, gente, temos músculos flexores curtos dos dedos, então foi conforme eu expliquei para vocês, ó, os músculos, esses são os conhecidos músculos curtos do dedo, ó. Então o músculo flexor longo do hálux aqui, ó, tendões, não é? Então nós temos ali o músculo abdutor do hálux. Enfim, aqui é o sistema muscular, então temos o músculo occipital do crânio, temporal. Aqui eu deixei para vocês na aula vários músculos que nós temos no nosso corpo, os principais deles, tá, gente? Tá tudo aqui, músculo da laringe, da faringe, do ouvido, da língua, da boca, não é? Então, o bucinador,
Então, músculo temporal aqui da mandíbula, né? Então, os principais músculos da faringe, tá tudo, eu coloquei aqui, ó, para vocês, ó. Então, esse aqui são os principais músculos da cabeça e pescoço, não é? Então, orbicular, conforme eu falei para vocês, dos olhos. Músculos do tórax e abdômen, também está na aula que eu enviei para vocês, né? Então, do dorso, então, intercostais da região torácica, transverso do abdômen, que é levantador do ânus e do esfíncter, que são aqueles músculos que eu falei que são responsáveis pela regulação, né, do nosso volume interno. Então, musculares superiores, músculo do trapézio, né, da coluna vertebral, peitoral maior, diafragma, bíceps braquial, tríceps, não é? Então, bráquio radial, aqui, ó, que pega o rádio e a una, então esse músculo bráquio radial, tenar, que pega as mãos aqui, então esses são alguns principais músculos dos membros superiores. Principais músculos dos membros inferiores também, então é o quadríceps femoral, que pega a coxa, foi o que eu falei para vocês, o glúteo máximo, que é na bunda, o bíceps da coxa, localizado na parte posterior aqui da coxa, tríceps surral da coxa. O que é esse tríceps surral? É a conhecida batata da perna, ou panturrilha, popularmente chamada. Então é formado por 3 músculos, o tríceps surral aqui, então está na panturrilha. Então, músculo tibial anterior na perna, músculo curto dos dedos do pé, esses são os principais músculos dos membros inferiores. Os fisiculturistas, geralmente fisiculturismo, é o esporte, a gente sabe que por meio de atividade como levantamento de peso, musculação, atividade intensa, fortalecem os músculos do corpo, aumentando assim a nossa massa muscular. Então, o fisiculturismo, ele ajuda a aumentar a nossa massa muscular, desde que seja feito orientado por um professor ou de educação física, um profissional de educação física, né, habilitado para isso. É onde também aparece, né, no nosso corpo todos os músculos. Então, só para dar aqui uma revisão que eu coloquei para vocês na aula depois também, não é? Então, a forma de classificação dos músculos, não é? Como quanto à situação, quanto ao movimento, quanto à forma, quanto à disposição, quanto à função, né? Então, vimos que os músculos têm grande rede vascular e é nutrido, principalmente o músculo é nutrido por sangue e oxigênio e nutrientes, é uma célula que tem que receber nutrientes, sangue e oxigênio, o músculo, a mesma forma, ele tem que ser nutrido por isso, né? Estudamos os principais músculos desde da cabeça, tronco, membros inferiores e membros inferiores, tá? Então, é onde se localiza. E depois eu coloquei aqui para vocês só fazerem, baseado na unidade de estudo, defina o músculo, só algumas perguntinhas para vocês, só provocativas para vocês, tá? Então, para vocês estarem respondendo depois, ó. Então, são 7 perguntas, certo? Então, queria me despedir aqui, dizendo para vocês que essa é a segunda aula do sistema muscular, correto? Que eu estou enviando a aula de hoje para vocês. E que Deus abençoe, que logo, logo nós estamos juntos aí, tá? Fiquem com Deus.